Ele ficou temido, e muito conhecido na máfia italiana. O nome dele, César, e não demorou muito para esse nome parar de ser dito em voz alta, porque onde César passava, as coisas não terminavam bem. Ele não nasceu dentro da máfia, mas cresceu perto o suficiente para entender como aquele mundo funcionava. Desde jovem, ele aprendeu duas coisas: que respeito não se pedia, e que medo era mais eficiente que respeito. Enquanto outros jovens queriam provar força, César observava, aprendia e esperava. Ele não era o mais forte, não era o mais rápido, mas era o mais frio. E naquele mundo, isso valia mais do que qualquer coisa. Começou pequeno, fazendo trabalhos simples: entrega, recado, cobrança, nada que chamasse atenção, mas havia algo diferente. César nunca errava, nunca hesitava, nunca deixava algo inacabado. E isso começou a incomodar, porque ninguém conseguia explicar como alguém tão novo já agia como alguém que não tinha nada a perder. O primeiro trabalho maior veio cedo: território rival, gente armada, gente que não costumava perder. Mandaram César, porque achavam que ele não voltaria. Mas ele voltou, sozinho, sem pressa, sem explicação. E depois disso, o nome começou a crescer. Baixo, entre os mais velhos, entre os que realmente mandavam. César resolve, César não falha, César termina. E aos poucos, ele deixou de receber ordens e começou a dar. A ascensão foi rápida, rápida demais. Reuniões, negociações, decisões. Ele estava lá, sempre quieto, sempre observando. Mas quando falava, ninguém interrompia, porque César não falava muito. Mas quando falava, era definitivo. Com o tempo, o respeito virou medo, e o medo virou silêncio, porque havia algo errado, algo que não combinava com ele, algo que não parecia humano. Mas ninguém questionava, porque César entregava resultado, e naquele mundo, resultado sempre fala mais alto. Até a noite em que tudo mudou: um acordo grande, dinheiro alto, muita gente envolvida, e muita arma. Era para ser simples, rápido, controlado. Mas não foi. Algo saiu errado, muito errado. O lugar virou caos. Gritos, disparos, vidros quebrando, gente caindo. E no meio disso tudo, César avançava, como sempre, calmo, preciso, sem perder o controle. Mas dessa vez, alguém estava esperando. Alguém que sabia, alguém que não errava. O confronto foi rápido, seco, violento, e pela primeira vez, César não teve vantagem. O tiro veio antes. O impacto tirou o ar. O mundo desacelerou, e ele caiu, no chão, sozinho, sem controle, sem resposta. E foi ali, entre um segundo e outro, que algo aconteceu, não do lado de fora, mas dentro. Uma presença, pesada, antiga, como se sempre estivesse ali, esperando. Uma voz surgiu, calma, sem pressa: você chegou longe. Silêncio, mas não o suficiente. César não respondeu, mas a resposta já estava nele. A voz continuou: você quer mais, mais poder, mais controle, mais do que qualquer um pode te tirar. Silêncio. E então, eu posso dar isso. O ar ficou pesado, difícil de respirar, difícil de pensar, sem erro, sem limite, sem falha. Silêncio. Mas nada é de graça. César pensou, pela primeira vez, em muito tempo, não sobre medo, não sobre consequência, mas sobre limite. E ele percebeu que nunca teve um. Então respondeu, sem falar, só aceitando. E naquele instante, algo mudou, algo foi tirado, algo foi colocado. E quando ele abriu os olhos, o mundo já não era o mesmo. Tudo estava mais claro, mais lento, mais previsível. As pessoas eram fáceis de ler, os movimentos fáceis de antecipar, os erros inevitáveis. E César não errava mais. Ele levantou, como se nada tivesse acontecido, e voltou, mas não era o mesmo. E todos perceberam, não de imediato, mas rápido o suficiente. Os trabalhos mudaram, os confrontos mudaram. Agora, terminavam antes de começar. César não reagia. Ele já sabia quem ia cair.
quando ia cair, como ia cair. E isso assustava, mais do que qualquer arma, mais do que qualquer ameaça, porque não era normal, não era possível, mas estava acontecendo. O império cresceu, territórios foram tomados, rivais desapareceram, e ninguém conseguia parar, porque enfrentar César não era só enfrentar um homem, era enfrentar algo que já sabia o resultado, antes mesmo do início, mas o preço começou a aparecer, devagar, silencioso, primeiro, nos sonhos, sempre o mesmo lugar, sempre a mesma presença, observando, esperando, depois, nos espelhos, momentos curtos, em que o reflexo não acompanhava, em que parecia ter vontade própria, depois, a voz, voltando, mais próxima, você usa o que não é seu. César ignorou, continuou, sempre mais, sempre maior, até que chegou no topo, o ponto onde não havia mais ninguém acima, nenhum chefe, nenhum dono, nenhuma ordem, só ele, e o controle total. Mas foi aí que ele percebeu